Aí eu abri sem filtro pra ver se dá certo. Que aí depois quando ela entrar eu coloco o filtro. Pronto, resolveu o problema. E quando eu coloco o filtro fica mais claro, por isso que eu geralmente gosto. Aí eu tô fazendo agora sem filtro. Vamos ver, Thaís. Vai que é o filtro que tá atrapalhando? Ai, meu Toda dedinho. vez abro minha câmera traseira. Mas eu nem tô te vendo de novo, tá vendo como não tem nada a ver com filtro? É, não é o caso do filtro. Eu também não tô te vendo, não. Não sei o que Pois pode é, ser. gente, olha que coisa chata. Qualquer coisa tu faz assim. Pronto, a gente vai se guiando. Agora a pergunta é: vocês que estão assistindo, estão vendo as duas? Alguém me dá o feedback. Amei o filtro da Mortiçadas. Ai, caramba, que otário. Vou botar meu filtro agora de novo. Cadê o meu filtro? Eu nem tô vendo mais. Não consigo mais pôr filtro. Olha que coisa legal. Ai, muito obrigada, Rafa. Ah, eu acho que a galera tá vendo, Vivi, todos. Pronto. Melhorou, Rafa, aí a mortiça? Besta. Enfim, vamos lá. Então, hoje eu chamei a Thaís para a gente conversar. Ter um diálogo aqui sobre alguns pontos de. É muito bizarro falar com quem eu não tô vendo, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre insegurança, sobre autoconfiança, sobre suposições, sobre ansiedade, né? E no resumo, sobre autoconsciência e autorresponsabilidade, que faz parte do autoconhecimento. Então, antes eu queria fazer uma pequena introdução, se me permite, Thaís. Para quem Por não favor. conhece, aqui é Thaís. Thaís, pessoas corujas, corujas Thaís. Ela é uma amiga muito especial, que eu adoro conversar com ela sobre um monte de temas, todos os temas possíveis, cabíveis, a gente está discorrendo. E sempre nesse movimento de autoconhecimento, né, de desenvolvimento, enfim, umas piadas aqui e ali, né, Thaís? Claro, faz parte. Para dar umas risadas, mas enfim. Bom, é o seguinte, o tema de hoje veio a partir do que eu estou passando. Então, eu estou passando por várias questões. Quem me conhece e está acompanhando sabe que eu ando passando por muitas coisas, que eu estou mudando muitas coisas, refletindo sobre muitas coisas. Para quem me acompanha no Instagram, ai meu Deus, também vê algumas coisas, não tanto quanto as pessoas mais íntimas, mas vê que eu tenho mudado também a forma como eu tenho me colocado no Instagram, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, enfim. O que mais? Também, enfim, e isso tudo que eu estou passando me gera algumas questões, como, por exemplo, insegurança. Às vezes eu tenho momentos ansiosos, tenho momentos de suposição, enfim, de falta de confiança, outros momentos do oposto disso tudo. E aí eu acho que é interessante a gente discorrer e conversar sobre isso, por isso que eu chamei a Thaís também, porque aí ela vai falar também sobre os aspectos que ela vivencia dentro dessas temáticas, para a gente discorrer, beleza? O que, é que vocês acham? Topa? E aí tu, Thaís? Bom, então, de novo, né? Estou aqui. É uma honra. Toda vez saem vários insights assim interessantíssimos das nossas bate-papos e devaneios. Então, assim, eu adoro vir aqui. E a gente sempre sai com alguma conclusão, né? De... E a gente sempre chega na conclusão, na verdade, de que a nossa relação com o outro, ela é muito o reflexo da nossa relação com a gente mesmo primeiro, né? De Então, fato. eu acho que a live de hoje a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essa ideia do como se relacionar de uma forma saudável
Como isso é um reflexo de como você se trata, de como você lida com você, como você desperta esse autoconhecimento, que a gente sempre acaba nesse assunto, né? O grande segredo é o autoconhecimento, é daí que vem tudo. Então eu acho que o papo vai ser bem interessante, então eu já adorei o convite com esse tema da live, que eu adoro conversar sobre isso, então eu só queria uma desculpa. Massa, massa. Bora lá, bora lá. Então, sobre insegurança, como é que tá essa temática de insegurança na tua vida hoje, Thaís? Tá melhor? Tá. Eu Tá mais acho, ou menos? então, na minha vida particular, o momento que eu estou vivendo hoje, eu lido mais com a insegurança quanto ao meu ramo profissional do que Uhum, quanto ao meu lado afetivo, né? Então, uhum, assim, o que eu percebo hoje, a minha grande luta contra o medo é a questão do fracasso profissional e tudo mais, mas eu já lidei muitas vezes com medo de relacionamentos em que eu me colocava como insuficiente, como me colocava como. Eu lembro que a minha insegurança era numa monta, num tamanho de que eu sempre me colocava, eu me obrigava a ser indispensável para aquela pessoa. Então, eu sempre acabava me tornando a secretária daquela pessoa. Então, eu buscava agendar os compromissos de médico da pessoa, sabe? Reuniões, eu agendava. Eu fazia questão de saber os compromissos da pessoa para eu realmente me tornar indispensável. E não era porque eu queria ser uma pessoa útil, é porque eu precisava me sentir indispensável, insubstituível. Isso iria me trazer uma segurança, que na verdade era uma forma que eu só estava camuflando o sentimento de que eu me sentia insuficiente. E quando eu não reconhecia isso, quando eu não conhecia isso, eu não tinha como trabalhar isso em mim. Porque eu nem sabia que eu tinha isso, sabe? Eu só dizia assim, eu ficava mentindo pra mim mesma, dizendo, não, eu sou só uma pessoa muito legal, sou uma pessoa muito prestativa, é só isso. Mas não. Aí vem o processo da terapia, que é o processo que a gente se destrói, né? A gente paga para alguém destruir a gente por dentro e aí depois reconstruir. E aí eu vi que, na verdade, eu fazia isso, né? Eu buscava formas de ser indispensável para a pessoa de um jeito nada saudável, porque não era que eu queria ser prestativa. Não, eu queria ser útil para a pessoa. E numa relação afetiva, né, isso não é saudável. Porque você tem que estar ali ciente de que, se vocês terminarem, quem perdeu foi a pessoa. Assim como aquela pessoa tem que ter essa mentalidade. Se a gente terminar, quem perdeu foi a outra pessoa. Né? E não é no sentido de arrogância, é no sentido de que você está bem com você mesmo. Porque eu parto muito da premissa de que, se você não está bem consigo, você não tem como se relacionar com o outro. Não adianta a gente buscar preencher esse vazio na gente com outra pessoa, com as coisas externas e, enfim, para mim, essa insegurança eu consegui trabalhar nela quando eu entendi que eu tinha ela, que esse foi um processo assim gigantesco. Então, eu primeiro tive que admitir para mim mesma que eu tinha essas inseguranças, que eu tinha esses medos, e aí começar a investigar da onde que vinham esses medos. E aí, normalmente, vem da época da infância ou algo nesse sentido. No meu caso, foi da minha criação, e não foi por maldade, foi só porque era um sentimento meu, era algo meu, era um processo meu, né? Então, eu tive que buscar tudo isso. Hoje, eu me sinto muito mais segura. Hoje, eu consigo, em qualquer âmbito da minha vida, eu consigo usar aquele jargão, né? Não, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo, eu vou com receio, mas o medo hoje já não me paralisa. Mas foi todo um uhum. processo para eu conseguir isso. Mas acho que o principal é você tem que saber identificar quando isso está acontecendo, para só então você começar, né, a adotar algumas medidas. Sim. E aí eu acho que a gente já pode falar até, inclusive, sobre essa questão da percepção barra suposição. Porque, tipo, a suposição, ela nada mais é do que a tua percepção errônea. Vou ler aqui o que está escrito aqui para vocês entenderem melhor. Peraí.
Uma suposição é quando fazemos uma conclusão ou julgamento sem evidências suficientes ou sem confirmação concreta. Ou seja, eu percebi algo e eu suponho sem ir buscar de verdade o que de fato é aquilo. Então, eu não pergunto, eu não vou questionar, eu não vou dizer assim, Thaís, é o seguinte, assim, eu estou sentindo a sua falta. Eu já tive essa conversa várias vezes com a Thaís, inclusive, né, Thaís? Uhum. Assim, Eu o sou que é que o Lázaro eu sou uma eu tô amizade bem achando. complicada. Eu sou uma amizade bem complicada de manter, porque eu sou muito reservada, assim. Aí eu já tô achando que tu não quer mais a minha amizade, né? Porque assim, eu falo contigo, tu não responde, às vezes, né? Ou faço isso, aquilo, outro. O que que tá acontecendo? Porque eu tô começando a me sentir assim, assim, assado, e aí eu começo a explicar como é que eu me sinto pra ela, e aí ela vai me explicar o que de fato tá acontecendo. Porque às vezes ela tá passando por outra coisa que não tem nada a ver comigo. E aí eu tô achando e supondo que é comigo, né? Então aí, se eu suponho e eu fico com a suposição que eu criei e não vou confirmar, a minha amizade com ela já tinha acabado faz tempo. Sim. Também já teve essa conversa comigo. Quem anda comigo sempre vai ter essa conversa, porque eu faço questão de dizer como eu me sinto para a pessoa. E isso eu acho que essa é a grande ferramenta, né, para você lidar com inseguranças ou então com as suposições, né? Porque é do ser humano, o ser humano ele é muito melindrado, ele é muito neurótico por natureza. Então, se a gente vai supor coisas, dificilmente a gente vai supor pro bem. Ou não, é sempre alguma coisa que vai dar errado, é alguma coisa que tá ruim. Aí a gente começa a trazer várias neuroses para nossa cabeça. E é como você falou, muitas vezes o outro ele nem tá pensando nisso. Muitas vezes ele só tá vivendo a vida dele, e aí você chegar e conversar, às vezes uma pergunta, ela pode evitar tipo, uma semana de ansiedade, sabe? Porque daí você fica. E eu acho que o pior é assim, quando você supõe uma coisa e você tira a conclusão da sua cabeça, vozes da sua cabeça, de que a pessoa, né, tá te atacando, ou ela tá se afastando porque ela não gosta mais de você, ou então que ela tá te traindo, ou qualquer coisa nesse sentido, você automaticamente tu entra numa defensiva e aí tu começa a atacar aquele outro que nem tá fazendo nada, né? Justo. E aí isso Eu acho que aí atrapalha todo. fala, continua. Pode falar. Eu atrapalhei teu raciocínio. E eu me esqueci do meu. Tá pior. Não, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Pera ainda, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá, eu já passei muito por isso, assim, sobre supor muito. E eu acho que, pronto, eu acho que era isso que eu ia dizer. A suposição, essa suposição mais doentia, assim, creio eu acho que ela tá muito abraçada com a ansiedade. E a gente está numa sociedade muito ansiosa, né? Hoje em dia, principalmente, e aí, vamos lá, conversando aqui didaticamente com vocês, gente, que tipo de conteúdo a gente consome de fato hoje em dia? A gente deixou de assistir TV para consumir as redes sociais. E as redes sociais os Reels, os TikToks e outros tipos de conteúdos que são instantâneos, de 3 segundos. Então, isso causa ansiedade na gente, a gente nem percebe. E aí é que está a grande questão. Então, pronto, beleza. A gente vive numa sociedade mais ansiosa hoje em dia. Sim. Tem outras questões também que eu posso estar falando sobre isso em outro momento até, porque aí vai outra história. Por exemplo, sobre isso também dar diagnósticos errôneos de TDAH. A pessoa não tem TDAH, mas assim, ela consome tanto um tipo de conteúdo muito rápido e instantâneo que ela, obviamente, ela não vai ter atenção para coisas mais demoradas, né? Sim. Mais conteúdos densos. Vai Enfim. perdendo paciência, né? E aí, então, essa questão da ansiedade, ela gera justamente esses movimentos de suposição. Eu percebo algo, e aí eu vou até continuar aqui a leitura que eu estava fazendo, que diz Uhum. assim, ó, essa suposição, ela surge quando a gente acredita que algo é verdade, baseado em nossas percepções, crenças e experiências pessoais em vez de fatos verificáveis. Muitas vezes
Suposições podem levar a mal-entendidos, especialmente em relacionamentos, já que agimos ou reagimos com base no que pensamos que o outro está pensando ou sentindo, em vez de fato verificar e esclarecer a realidade da situação. Por quê? Porque eu já vivenciei coisas parecidas, então assim, eu já tive uma relação onde quando a pessoa não me responde, significa tal coisa. Mas isso não significa que quando a Thaís não me responde, significa exatamente a mesma coisa que eu vivenciei. Eu só vou ter certeza se eu perguntar. Ah, mas a Thaís pode mentir? Pode. Mas e aí? Qual é o melhor? Eu dialogar e, de fato, ter uma coerência ali na amizade? Ou eu ficar no que eu suponho e perder a amizade? Né? E o tempo vai dizer se a Thaís está mentindo ou falando a verdade. Em um Sim, momento ou outro, sim. isso vai ficar claro também. Né? Vai chegar. Quer falar alguma Essa coisa informação sobre? vai chegar. Disso que você comentou, eu acho que, cara, eu concordo totalmente. E é algo tão da nossa sociedade, essa ideia, eu acho que principalmente para as mulheres. Porque a gente é ensinado desde pequena, a nossa geração, que uma mulher sábia é uma mulher que deixa o outro perceber que domina a relação. Ou então, não, uma mulher sábia, ela tem que fazer as coisas de um jeito mais manipulador, né? Era muito comum. Então, assim, a gente foi ensinada a não falar sobre sentimentos durante tanto tempo que se você para pensar, hoje é difícil até as pessoas saberem fazer perguntas. É difícil até Uhum. você colocar seus sentimentos em palavras. Por exemplo, um exercício muito legal que eu comecei a fazer, porque eu não conseguia colocar meus sentimentos em palavras. Eu comecei a anotar durante o dia o que que eu estava sentindo. Para eu conseguir. E aí eu percebi que eu não sabia a diferença entre frustração e angústia. Às vezes eu estava frustrada com algo e aí na minha cabeça eu só estava triste. Entende? Eu não conseguia diferenciar esses sentimentos. Então, cara, se você não consegue, se você não sabe nem o que é o sentimento, como é que tu vai saber que tu tá sentindo aquilo? Então, a gente Perfeito. não é ensinada a isso, né? A gente não é ensinada a perguntar e estar preparada para a resposta. Isso é outra questão. E aí a gente volta um pouquinho aqui na questão da autoconfiança. Por que que você tem que estar bem para se relacionar? E aí, mais vastos relacionamentos, de amizade, de um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar. Você tem que estar bem porque você vai precisar fazer essas perguntas para não ficar com neurose à toa. E você tem que estar pronto para as respostas. Porque às vezes a gente pergunta, por exemplo, vou perguntar, né, do meu parceiro, da minha parceira, você tá bem? Aí a pessoa vai, se sente confortável de compartilhar, tipo, não tô legal, eu não gostei do que você falou naquele dia. Aí, ao invés da pessoa acolher para dizer, beleza, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não, a pessoa que perguntou já entra na defensiva, e aí já começa uma discussão. Consequência disso, da próxima vez que você perguntar, a pessoa vai mentir. Ela só vai dizer, não, tá tudo bem. Então, não, não é nada, não. Então, você tanto Mas, tem que saber perguntar, né, quanto está pronto para a resposta. sim, sim, é Pode porque falar. isso aí, eu acho que isso aí cabe muito no fato de que, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura, né, eu Uhum. suponho muito, e essa minha suposição tá dentro do que eu vivenciei de crenças e de vivências bagunçadas lá atrás, o que o outro fala, eu nem vou acreditar. Ou vou levar como um ataque a mim. Aí eu preciso me defender. Eu tô em constante defesa, em constante briga. Assim, parece que eu estou sempre brigando com todo mundo, precisando me defender de fato. Assim, não é isso, ou é aquilo, ou é isso, aquilo. E às vezes, olha, eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, né? Tipo, cara, quando você estiver conversando com alguém, escute o outro de fato e entenda que o outro está falando da perspectiva dele. E se é da Sim. perspectiva dele, não é sobre você de fato. É sobre a perspectiva dele. Então, se, por exemplo, eu estou aqui dizendo assim, eu acho que a Thaís não é uma boa amiga porque ela isso, aquilo. Enfim, eu não consigo nem pensar num exemplo agora específico. Ó, Mas aí eu crio
toda uma estrutura de pensamento sobre a Thaís, da amizade. Eu creio que a amizade, aí eu faço todo um desenho do que é o ideal de amizade para mim, e eu quero que a Thaís se encaixe nesse ideal de amizade. Então, se a Thaís não se encaixa nesse ideal de amizade que eu criei, eu acho que ela não é minha amiga de fato, mesmo ela sendo minha amiga. Ela está entregando, ela está realmente aberta, ela realmente se permite em alguns momentos estar comigo, e quando a gente está junto, a gente está de fato juntas e tarará e tereré. Mas aí eu não consigo porque eu criei um ideal e eu quero que ela se encaixe nesse ideal. E se ela não se encaixa, aí eu começo a alimentar suposições, porque eu acho que ela não se encaixa porque ela não gosta de mim, ou porque ela tá com inveja de mim, ou porque ela tá falando mal de mim para outra pessoa, ou porque ela não torce por mim de fato. Enfim, aí eu vou criando um monte de estruturas que me deixam insegura com a Thaís. E aí, quando eu vou falar com a Thaís, eu vou na defesa. Então, a Thaís vai falar alguma coisa, aí eu digo, não, mas é porque é assim, assim, assado. E aí a gente, de fato, não vai ter diálogo. O diálogo Porque não nenhuma das duas existe, partes se só escuta, né? combate, né? Oi? Porque na defensiva nenhuma das partes se escuta mais, né? Sim. E aí, quando eu entendo que quando a Thaís está falando, ela fala da perspectiva dela, aí eu vou dizer assim, tá, e tu entendeu isso por quê? O que foi que aconteceu que você compreendeu dessa forma? E aí eu Exato. já vou compreender a perspectiva dela no olhar dela, Sim, sim. né? Então aí eu vou abrindo, vou ampliando o diálogo, vou realmente permitindo que essa relação se torne mais saudável. E isso vale para tudo. E só que assim, não sei como é que você percebe, Thaís. Eu sinto que as pessoas elas não estão preparadas de fato para dialogar, Não, principalmente nas não, não tá. relações amorosas. Sim. Até porque já existe uma fórmula pré-determinada do que é o relacionamento. Por exemplo, Hum, antes da minha relação atual, eu vivi um relacionamento que não foi nada saudável, no qual eu vivi esse momento de me colocar no lugar, né, nesse lugar de útil para a pessoa, para me tornar indispensável e tudo mais. E grande parte da minha insegurança também vinha do fato de que eu nem sabia o que eu queria. Então, assim, eu não tinha nem como dialogar com a pessoa, porque e nem eu sabia quais eram as minhas expectativas. Eu só sabia que eu não estava feliz, não estava bem, mas não dava para saber, porque a gente não se conhece. Então, até para você ter esse diálogo, você tem que ter esse diálogo com você mesmo primeiro, né? O que eu quero, como eu quero. Isso me desperta gatilho, isso não desperta. Tanto que é uma prática muito comum na minha relação atual, como a antiga foi um pouco conturbada. Obviamente, eu trouxe gatilhos e vivências e traumas passados que nada tem a ver com o meu relacionamento atual, mas a partir do momento que a gente dialoga com o nosso parceiro, ele também tem que entender que vão haver gatilhos que às vezes essa pessoa atual vai acionar e ele vai ter que te ajudar a lidar com isso, porque você está em um relacionamento, é isso, né? Assim como vice-versa. Então, às vezes tem uma palavra que ele me fala que me lembra de uma relação atual ou de uma relação antiga. E aqui eu já entro na defensiva. A grande diferença é que eu já consigo identificar. Opa, eu tô na defensiva, eu tô chateada, não é com o Williams, né? Não é com meu noivo agora. Eu tô chateada porque alguma coisa me despertou esse sentimento. E não é que assim, eu consegui identificar, eu não vou sentir. Você vai continuar sentindo. A diferença é que agora você vai ser consciente, você vai sentar com o seu parceiro atual e conseguir conversar. Olha, na minha relação antiga acontecia isso e isso. Eu estou te pedindo um pouco mais de paciência, porque eu vou ter dificuldade de lidar com isso, né? Ou então, tu pode me ajudar a lidar com isso? Vamos ressignificar, né? Aqui no caso, já foi muito comum, a gente tirou um dia para eu ressignificar os lugares que eu tinha alguns traumas, porque aconteceram alguns episódios ruins, né, na minha relação passada. E daí eu queria ressignificar isso. E aí eu conversei, né, com o meu noivo, eu pedi dele e a gente tirou um tempo e a gente frequentava esses mesmos lugares para eu criar novas lembranças e aí perder um pouco desses gatilhos. Mas tudo isso se deu como? Com diálogo.
né? Eu reconhecer de onde vinha essa minha insegurança, eu reconhecer o que tinha acontecido. E esse é um processo doloroso, porque você reconhecer significa que você vai vivenciar novamente. Né? E o nosso cérebro, ele não identifica quando você está imaginando ou quando você está vivendo. Então, às vezes, a intensidade ela é muito semelhante. Então, você tem que estar preparado para isso. É por isso que a terapia, eu vejo que, a depender do trauma, a terapia ela se torna indispensável. Né? Porque você pode esculhambar de um jeito que sozinho você não dá conta, né? De consertar. Mas muita coisa dá para você ressignificar, dá para você pensar, dá para você fazer um processo interno. Mas, para trabalhar isso, você tem que reconhecer, né? Tem que envolver seus parceiros e diálogo. E a pessoa tem que estar apta a ouvir também. Porque senão ela pode só pensar, entrar na defensiva e dizer, tu tá me comparando com fulano ou com ciclano, a culpa não é minha. Não, tudo bem, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que eu estou sentindo como a gente pode consertar, ou então, né, como a gente pode se acalmar para vivenciar isso de um jeito mais tranquilo. Então, sim, eu acho que a gente saber ouvir, saber falar é indispensável para as relações. Sim, e você estava aberta também, né, a mudar. É isso que faz a diferença de fato, porque quando, Sim. pelo menos dentro dos meus processos, né, pessoais, foi isso que fez diferença muito grande na minha vida. Foi eu dizer assim, cara, eu não quero mais isso. Eu entendo que isso está me fazendo mal nas minhas relações amorosas ou nas minhas relações familiares ou de amizade, whatever. Uhum. Enfim, e eu preciso ter um movimento diferente, porque assim, sou eu que estou percebendo o mundo dessa forma. É eu que Sim. estou alimentando esse mundo caótico na minha cabeça, que está gerando toda uma ansiedade, todo um negócio, e está criando um grande monstro, onde talvez não tenha nada disso. Ou se tem, tem como resolver. E aí eu acho que não, né? Aí eu vou estar sempre na defensiva, enfim. E aí quando eu me coloquei nesse lugar de olhar, e aí eu acho que eu gostei muito quando tu falou sobre a questão de você perceber os teus sentimentos, quando você olhou e viu que você não sabia o que você de fato estava sentindo. E depois Uhum. eu quero até que tu me diga como foi que você fez esse processo de compreensão. Tipo, como foi que você Uhum. começou a diferenciar e entender o que de fato tu sentia? Porque, assim, comigo foi muito assim, de também, assim, eu não anotava, diferente de você, mas eu Uhum. ficava muito atenta, no caso, aos meus pensamentos. O que os meus Sim. pensamentos geravam de sentimento e como eu alimentava esses pensamentos, o que me fazia ter crises ansiosas. E aí, aos poucos, eu fui fazendo escolhas e discordando dos pensamentos que vinham na minha cabeça. Exemplo, Sim. estava a acontecer alguma coisa, gatilho, que eu começava a entrar em crise ansiosa. Os pensamentos que vinham na minha cabeça eram sempre os piores pensamentos sobre mim mesma possíveis. Aham. Mas ninguém te ama, eu sou feia, não sou inteligente, eu não vou ter sucesso, eu vou ficar sempre dependendo dos outros, isso, aquilo, outro, e tarará. Gente, a pior pessoa para mim mesma era eu. Não precisava de ninguém. Sim. E aí eu Eu era olhava assim para também. aqueles pensamentos e eu percebia, Thaís, que eu me sentia afundando num buraco. Não sei se contigo acontecia o mesmo, mas assim, eu sentia que cara, cada vez mais que eu pensava nesse mesmo movimento, eu concordava realmente é isso mesmo. Eu não tenho amigos, eu isso, aquilo, outro, e tarará, eu ia afundando. E aí a minha É um crise ciclo, né? aumentava, ficava cada vez maior, ao ponto de eu ter sintomas de vômitos, de. Enfim. E Enxaqueca, aí, estômago. sim. E aí, quando eu percebi que isso acontecia, eu comecei a olhar para os pensamentos que começavam a me gerar esse movimento de entrar nesse processo e dizer assim, pera, não é bem por aí não. Vamos se acalmar, vamos fazer outra coisa. Eu desfocava o meu pensamento para fazer, sei lá, botava um desenho animado. Até eu me Uhum. compreender melhor, eu botava uma coisa nada a ver que me tirasse totalmente do foco para que eu amenizasse a minha ansiedade, eu ficasse mais tranquila. E aí depois eu ia refletindo, cara,
esse pensamento aqui tá me falando sobre uma coisa. Porque eu Sim. tô com problemas com rejeição, sei lá. Ah, eu sinto que eu tenho problemas com rejeição, então eu preciso trabalhar minha rejeição. E aí eu ia começando a focar nesse lugar da rejeição e tudo mais. Pronto. Falei aqui mais ou menos sobre mim. Se você quiser saber mais que está assistindo, me pergunta que eu vou dizendo mais. Mas enquanto isso, eu queria saber da Thaís. E aí, Thaís, como Pronto, era contigo? vamos lá. Comigo foi quando eu comecei a estudar sobre as fases da Lua. A gente sempre puxa, né? Pra esse Não é lado mesmo? místico, Não não tem. tem como. E principalmente para a mulher, por causa do nosso ciclo menstrual, tudo se encaixa muito, né? Como a gente Uhum. até conversou da outra live e tal. Eu tenho um planner, que na verdade é no Notion que eu uso, no qual eu anoto todos os dias quando foi minha última menstruação, para eu controlar o meu ciclo menstrual, para saber qual é o dia, qual é a fase que eu tô, qual é a lua. E nesse planner também tem quais são, o que que eu tô sentindo, como que eu acordei e como que eu fiquei durante o dia. E aí lá tem vários sentimentos e tal, mas para eu conseguir identificar o que eu estava sentindo, eu, eu fiz muito uso de ferramentas que são ferramentas para crianças autistas. Como o Hum. autismo, né, o autista ele tem maior dificuldade em reconhecer sentimentos de um jeito mais elevado, a gente já tem, né, o neurotípico já tem, imagina o autista. E aí, nessas ferramentas, principalmente para criança, que se torna muito didático, vem ensinando. Tem muitas ferramentas, tem livros, tem aplicativos para isso. E aí ele vem, ele te descreve o sentimento de um jeito que uma criança consegue entender, então você também consegue, e te diz o que está sentindo. E isso me ajudou muito. Com algumas coisas eu fui, tipo, pesquisando, né? O que que é angústia? O que que é tristeza? O que que é depressão? Né? Mas não aprofundado, porque, né, não é nada profissional que eu queria, eu só queria conseguir identificar. Então, uma grande ferramenta que eu utilizei foram as ferramentas para autistas. Ah, e aí, quando eu consegui, né, bem aleatório. E aí, quando eu consegui identificar, eu comecei a usar esse planner. E aí foi muito interessante, porque eu percebi que o meu ciclo menstrual e a fase da lua, eles dizem muito sobre mim. Então, eu passei, inclusive foi recente, eu fiz mês passado, eu preenchi ele durante todo o mês, e aí assim, um dia que eu não fiz, no dia seguinte eu fazia, tipo, eu continuava, né, eu não deixava de fazer, e no final do mês eu fui fazer um levantamento. E aí eu percebi o quanto a fase da lua e o meu ciclo menstrual estão alinhados. Então, por exemplo, na fase da lua minguante, esquece, na fase da lua minguante eu tenho todos os meus projetos, todos os meus relacionamentos tem que estar tudo muito alinhadinho, muito agendado, meus compromissos, porque a minha disciplina cai muito, entendeu? Então, assim, se eu puder evitar começar algum projeto nessa fase da lua, eu evito, porque eu já sei que eu vou ficar muito triste, eu vou ficar melancólica, eu não vou ter inspiração. Então, assim, eu já consigo hoje me preparar previamente, porque eu sei que naqueles dias eu não vou estar muito legal. Entendeu? Então, isso também me ajudou muito porque, por exemplo, a minha insegurança bate muito quando eu não tô legal. Quando eu tô numa Olha fase que mais coisa melancólica, interessante, Thaís. Thaís, comigo né? é diferente. Tipo, na lua minguante eu não me sinto assim. Eu me sinto assim na lua cheia. Olha que coisa engraçada. Nossa. Não, a lua cheia é o meu momento. Tudo que tem para começar, que eu preciso de coragem para começar, sabe? Que eu preciso ter mais disposição, inclusive, física mesmo. Né? Na fase da lua minguante, assim, eu não presto para nada. Se eu puder passar o dia todo dormindo e ninguém me perturbar, melhor. Mas eu sei que eu vou ficar assim. Então, assim, eu já sei que é o momento que eu vou me forçar mais. Como eu moro com meu noivo, né? Já é o momento que eu falo pro Will, eu falo, amor, nessa fase aqui, por favor, tenha paciência. Se tu vê que eu tô minguando literalmente na cama, me arrasta para debaixo do chuveiro, faz eu dar uma animada. Mas hoje eu consigo ter essa noção prévia. E eu me sinto muito insegura também em alguns momentos. Por exemplo, eu faço a minha TPM. Eu me sinto muito insegura, eu me sinto feia.
eu me sinto relaxada. Aí é aquela fase que, sabe aquele dia que tu se olha no espelho, nenhuma roupa combina, nenhum penteado funciona, nenhuma maquiagem serve. E hoje eu consigo entender que todos esses sentimentos, muitos deles nem são meus, é por causa do meu ciclo menstrual, por exemplo. Isso é um autoconhecimento que reflete muito, tanto no nosso físico quanto no nosso psicológico. E como é que tem feito diferença na tua vida, né? Você saber desses movimentos e respeitá-los. Sim, sim. Essa palavra-chave que você falou, respeitá-los, é. Porque hoje a gente tá tão nessa, como você falou, tá todo mundo muito ansioso, tudo tá muito rápido de fato. E essa questão da produtividade, né, tóxica, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por conteúdo de produtividade, alta performance, disciplina, essencialismo. Eu acho maravilhoso. Eu continuo aplicando, mas hoje eu já aplico de um jeito mais consciente, de dizer, não, vão ter momentos que eu não vou cumprir com todas essas rotinas. O que eu posso fazer para remediar? Não é aquela coisa, não, como que eu vou me forçar a fazer? Não, como que eu vou fazer para recuperar isso depois? Sabe? Será que realmente é necessário recuperar tudo? Não, tem coisas que vai só passar e tá tudo bem, sabe? É só uma fase e vai passar. Né? Mas isso também parte muito Sim, da questão do autoconhecimento. sim. É a forma como você interpreta a tua autocobrança e as coisas que tu tem de fato que fazer. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo falando sobre constância. Muitas vezes a gente acha que constância tem que ser toda hora, todo momento, da mesma forma, né? Só que Sim, não necessariamente. Constância é você não desistir daquilo que você tá buscando fazer. Então, se eu tô querendo agora, que eu tô nesse movimento, né, fitness, vou uhum, ficar fodando aqui, fortuna, eu quero isso, eu estou buscando, me movimentando para isso. Então, eu estou indo todos os dias para a academia. Tem dias que eu não consigo ir para a academia por algum motivo, assim, muito específico. Teve uma vez que eu não fui porque eu estava com muita enxaqueca. O dia uhum, inteiro com enxaqueca, tinha muitas outras atividades, então não deu para mim ir. Pronto, beleza, não deu para mim ir. Não vou ficar me matando por isso. E tem dias que sim. eu vou, só que eu não consigo lidar com o exercício da mesma forma que eu dava no outro dia. Tem dia que eu faço na mesa extensora 6 quilos. Mas tem dias que eu só consigo 2 ou 3. Então, assim, tudo bem. Sim, É isso que é importante a gente ter consciência e respeitar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa emoção. E outra coisa também que eu acho que é interessante, inclusive, enquanto tu estava falando sobre, me lembrou uma outra conversa com uma outra amiga que eu tenho. A gente estava conversando e ela falando sobre todas as coisas que ela tem que fazer. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. E era tanta coisa que tinha. E ela não conseguia parar para descansar. E aí ela estava desesperada. Essa pessoa estava desesperada ao ponto de pensar até naquela palavrinha lá. Ela diz assim, menina, eu não sim. quero mais viver, eu não estou aguentando, nada dá certo, nada disso. Eu digo, tu já tentou parar e descansar? Às vezes a gente só precisa Respirar, parar e descansar e não fazer nada. não. Sim. Inclusive, isso é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Você parar e não fazer nada. Tipo, mas quando eu digo nada, é nada mesmo. Nem mexer no celular, nem assistir série, nem nada. Hoje é impensável você pensar em sentar no sofá e ficar ali 10 minutos olhando por nada. Só olhando por nada. Hoje não é comum. E Outra, esse vício que a gente. Pode falar. não, assim, outra também é desabafar. Tipo, tem dias que a gente só quer dizer o que tá sentindo e reclamar. Cara, não, sim, tipo assim, ó, Thaís, hoje eu tô mal, tô triste, eu sinto que nada dá certo na minha vida, eu tô lutando, lutando, tô tão cansada e tal, e tal, e tal, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, chorar, me deitar ali, chorar marroto tanto e tal. E aí uma coisa que eu acho que é legal, que eu gosto de dizer, com data de vencimento. Faça tudo isso com data de vencimento. Vou fazer isso hoje, eu Perfeito. vou chorar, eu vou me sentir mal aqui até a tampa, mas amanhã é outro dia. E aí, quando é Exatamente. amanhã, eu tô tão bem, eu já me sinto mais forte.
Talvez não Mais tão leve. forte assim, mas já não tô mais com vontade de desistir, por exemplo. Uhum. E às vezes a gente não quer soluções, né? Às vezes a gente realmente só quer falar. A gente só quer botar um pensamento no mundo concreto. Sim, nada melhor que um bom amigo para isso. Ou um Sim, e terapeuta, alguém que né, tu também. sabe, e alguém que tu sabe que depois não vai jogar na tua cara, ou então não vai usar isso contra você de alguma forma, né? Tipo, não, só tá te ouvindo ali. Eu, durante muito tempo, só usava a escrita terapêutica. Para mim, assim, realmente a escrita, para mim, nossa, ela é sensacional. Acho que muito por eu ter essa dificuldade de colocar os sentimentos em palavras, porque hoje eu já consigo, mas ainda assim eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu escrever, para mim, faz muita diferença. Às vezes eu tô Uhum. escrevendo, assim, tô me lamentando, tô me botando para baixo. No meio da escrita eu percebo o que eu tô fazendo. E aí eu já mudo a narrativa ali meio. Opa, não, vamos parar com isso. Aí eu mesmo fico me aconselhando, sabe, durante a escrita e tal. Então, para mim é algo que me ajuda demais. Durante Ah, é. muito tempo, inclusive, eu escrevia. Eu e o Will, a gente tem o costume de sempre debater sobre a relação. A gente discute sobre a relação de um jeito muito tranquilo, né? Então, assim, às vezes a gente tira uma sexta-feira, por exemplo, para falar de alguma coisa de convivência da nossa semana, ou qualquer coisa do tipo. E durante muito tempo eu tinha que escrever e era muito bonitinho, porque eu falava pra ele, eu falei, ó, ele é uma pessoa muito comunicativa, então ele consegue falar com muita tranquilidade sobre os sentimentos, sobre o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele é muito, né, ele é muito treinado nessa parte. E aí eu falei pra ele, olha, eu não consigo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever tudo que eu tô pensando e aí eu vou ler pra você. E eu vou chorar, eu vou engatar, me dá meu tempo, me dá um espaço, eu vou continuar lendo. E aí é muito bonitinho, porque eu leio, aí eu fico. E ele lá esperando, bonitinho. Não, tudo bem, relaxa no teu tempo. Mas era muito importante pra mim ter isso, sabe? Tipo, não, eu vou escrever e eu vou ler. Porque eu estou com dificuldade de pôr em palavras, não é que eu tenho, né? Eu acho que é muito importante a gente diferenciar o ser do estar. A gente é dinâmico, a gente muda, né? O ser humano ele é treinável na maioria das coisas. A gente só tem preguiça de fazer, ou então a gente só bota na nossa cabeça que a gente não consegue, ponto final. Tá, tu não Uhum. consegue agora, tu não está conseguindo. Vamos correr atrás disso aí. Então, Mas sabe o que é hoje, importante no que tu falou, Thaís? É que aham, pode falar. você expôs para o Will Sim. como você gostaria que isso ocorresse. Então, tipo, você disse, eu não consigo, vou escrever, você vai escutar, eu vou chorar, espera meu tempo que eu vou conseguir dizer. Então, você expôs Sim. todos os seus limites e uma condição nesse processo. E outra coisa também que é legal, por exemplo, já tive de alguns momentos querer desabafar, esse movimento que eu falei anteriormente, com Uhum. alguém, isso é pior. Porque a outra pessoa Uhum. começa a sentir dó, pena, quer ajudar de qualquer jeito, ou diz coisas que no lugar de ajudar se torna mais gatilho ainda. Então, o Sim. que é que eu aprendi? Aprendi a saber com quem eu vou conversar no momento que eu estou assim. Então, tipo, eu vou chamar uma pessoa específica que eu sei que vai me escutar de fato. E quando eu vou falar com ela, eu disse assim, olha, eu preciso falar. Você não precisa dizer nada, eu só quero falar. Aconteceu tal Uhum. coisa, e aí começa a narrar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa escuta, e aí eu termino de dizer, tô me sentindo bem, a pessoa não precisa se preocupar com isso, vai-se embora, vive a vida dela normal, não carrega isso para a vida, e eu me sinto Uhum. melhor, eu consigo viver, né, dentro do meu próprio discorrer, consigo perceber coisas que eu já me sustenta e já posso Sim, aplicar no meu dia a dia de forma diferente. Entende? sim, sim. Dicas. E acontece muito, né? Acontece muitas vezes a gente está só contando o que aconteceu e durante a fala a gente vai percebendo uma solução, ou então vai percebendo que
o sentimento nem era tão assim, a gente que deu uma exagerada devido, né, a outros sentimentos que se misturaram naquele momento. Eu acho que as pessoas subestimam muito o poder do desabafo, o poder de botar para fora teus sentimentos. Eu acho que isso já ajuda bastante. E algo que você comentou sobre a gente saber com quem conversar. Isso eu também acho que é muito importante. E a gente entender que o ser humano ele não é único. E tá tudo bem, você não vai ter, por exemplo, eu tenho o meu melhor amigo. Beleza. Não é porque ele é teu melhor amigo que você vai ter que contar tudo sobre tudo. Não, vão ter pessoas que vão te compreender melhor sobre determinados assuntos e tá tudo bem. Isso não faz dele um mau amigo. Só não é o amigo para aquilo, né? Assim como também meu parceiro, minha parceira é minha melhor amiga. Beleza, mas tem coisas que é importante você ter outra pessoa que vai conseguir te entender melhor em determinados assuntos. Isso não faz dele ou dela um parceiro ruim, né? Só não, as pessoas são múltiplas, existem tantas pessoas no mundo que o pensamento bate mais e tá tudo bem, sabe? Uhum. Gente, vocês têm perguntas, dúvidas? Vocês estão gostando? Como é que tá chegando para vocês essa conversa? Vão aproveitando aí, escrevendo aqui nos comentários. Quem está curtindo, taca o dedo no coração, que a gente adora ser mimado. A gente Olha o ego adora ser falando. mimado. Se está gostando, compartilha também aqui no aviãozinho, chama um amigo, uma amiga, alguém. Vamos interagir, galera. A gente está aqui dialogando eu e ela aqui, mas a gente também está aberto a vocês. Estou lendo muito o que a Kenia falou, e aí eu estou pontuando algumas coisas durante a fala, apesar de eu não estar citando especificamente você, mas eu estou lendo, viu? Eu li aqui também, eu tava vendo. Quer dizer que ela vai até aderir ao método, eu recomendo. Tem os livros muito interessantes que falam sobre sentimentos, que eu lia e eu ficava assim, meu Deus, o mundo tem que saber disso. E como é algo muito nichado, né? Tipo, a gente pensa, não vai se adaptar. Ou então, você não convive com ninguém, né, que tenha algum grau de autismo, e aí você só deixa passar. Mas, cara, essa parte de ferramentas que trabalham sentimentos é muito útil para todo mundo. Eu gostei muito de alguns pontos. Esse daí e a outra parte também que você falou sobre ir pesquisar o que significa o conceito em si. Eu adoro essa parte, eu faço isso muito, muito mesmo. Outra coisa também que eu faço é dialogar comigo mesmo e ficar falando sozinho, igual uma doida. Ah, eu falo demais sozinha. Eu Eu tinha adoro falar separado comigo mesmo. até. Vivi, agora que eu lembrei, eu olhei pra baixo, eu lembrei. Eu tinha separado até uma música que eu escutava muito do Titãs, que ele fala muito sobre essa ideia de você se entregar muito durante uma relação. E aí, Qual é? o nome da música é Antes de Você, do Titãs. E aí, o refrão da música é assim: Não me lembro como eu era antes de você. E eu lembro que quando eu escutei essa música, isso me tocou muito, porque na época eu me relacionava muito dessa forma, inclusive com as amizades. Eu me tornava Sim, uma pessoa com uma personalidade muito fraca, e aí eu começava a fazer tudo que a pessoa fazia só para eu poder acompanhá-la. Só que não tinha a via de mão dupla, né? Tipo, a pessoa não fazia o que eu fazia, a pessoa não escutava o que eu escutava, nem que fosse de vez em quando. Era só eu me dedicando o tempo todo. E aí eu lembro que quando eu me afastava ou terminava com essa pessoa, eu entrava em uma crise existencial. E muitas vezes não era nem por falta da pessoa, era por falta de mim mesma. Porque eu ficava, tá, agora eu não tenho ninguém para copiar. O que que eu gosto de ouvir? O que que eu gosto de comer? Como que eu gosto de me vestir? Sabe? Quem sou eu? perfeito, perfeito. Cara, eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre aquele vazio. Tu já sentiu aquele vazio no peito, assim, Já. aquele, pelo menos o desenho, eu fazia, eu já, como eu sou uma pessoa artística, que também eu recomendo, joga o teu sentimento, não sabe o que está sentindo, vai pegar um papel, uma caneta, um lápis, o que for, do jeito que você sentir, coloca. Quem gosta de escrever, escreve. Quem gosta de desenhar, desenha. Não precisa ser um desenho, aquele desenho específico. Faça do jeito que você sentir. O importante é que você coloque e externalize isso de alguma forma, que faça Sim. sentido para você.
Bom, eu cheguei a desenhar até o sentimento de vazio que eu sentia. Eu sentia bem aqui no peito algo como se fosse um buraco negro. A representação mais lógica dentro desse meu vazio era como se fosse um buraco negro, Uhum. que às vezes ele estava bem pequenininho e às vezes ele estava muito grande. E aí esse vazio é justamente a angústia, quando o sentimento que eu sentia era a angústia quando eu estava Não, vendo, angústia. né, sentindo o vazio, era a angústia. Sim. Então, o que eu falo é que essa angústia, esse vazio, que aí às vezes a gente busca preencher ele com algo de fora. E aí vai com amizades, com relacionamentos. A gente sempre acha que o outro vai completar esse vazio da gente. Porém, entretanto, esse Uhum. vazio, no fundo, de fato, só é preenchido pela gente mesmo. Então, esse vazio é a falta de conhecimento sobre mim. Então, eu não sei quem Sim, eu sou, o que eu gosto, quais são os meus valores, para onde eu quero de fato ir. E aí eu fico com aquele negócio aqui. Quanto mais eu olho e mergulho em mim, mais esse vazio some. Então, assim, faz tanto tempo que eu não sinto vazio, faz muito tempo que eu não sinto vazio. é interessante esse ponto. Eu vou dar uma viajada um pouquinho. Se eu me perder muito, tu me puxa, viu, Vivi? Mas Eita! nessa questão do vazio que você comentou, eu tô até comentei com você que eu li um livro recente do Propósito, né? Propósito do Prem Uhum. Baba, e ele envolve um pouco de espiritualidade. Sim. E aí ele tem uma ideia no livro que mesmo quem é ateu ou não tenha, né, nenhum vínculo espiritual, pode utilizar de alguma forma. E faz muito sentido, porque assim, ele determina que todo ser humano ele vem para o planeta Terra, né, no caso, ele encarna com algum propósito. Né? Ele parte da premissa de que existe um propósito pré-determinado. Mas o que é interessante? Diz assim, a gente vem com um propósito real, que é aquela ideia de missão de vida, é algo que vai te fazer se sentir realizado, né, no que você faz. Só que quando a gente vem, e aí durante a infância a gente é moldado. E nesse momento que você é moldado, você vai passando por um momento de esquecimento desse teu propósito, que nada mais é do que a Uhum. tua identidade, de fato. Né? Então, assim, a criança, por exemplo, que na infância ela é muito reprimida. A pessoa, a criança, ela é super criativa, ela é ativa, ela é comunicativa. Só que aí os pais ficam, meu Deus, não, a criança não tem filtro, né? Então, não fala tanto, minha filha, né? Tipo, cuidado com o que você fala. Não fala alto, fica feio. Não diga isso, não pode falar aquilo. E aí a criança ela vai se reprimindo, reprimindo, reprimindo. Você cresce, vira um adulto reprimido e que na tua cabeça é o seguinte, se você não se moldar ao que a sociedade te determina, você não vai ser amado, né? Você vai ser rejeitado. E aí, nesse medo, você não recupera aquele teu propósito inicial, que é a tua identidade, o que você gostaria de fazer, você nunca mais recupera isso. Então, quando você cria essa consciência de que, na verdade, isso é só um medo de rejeição e que não é saudável, você, para preencher esse vazio que você comentou, é como, na verdade, se a gente estivesse fazendo um resgate, né, relembrando desse nosso propósito inicial, né, de quem eu era, o que é importante para mim de fato, qual é a minha definição de sucesso. Que todo mundo atrela sucesso ao dinheiro, mas nem sempre é. Às vezes o dinheiro é uma consequência do que você faz. Isso foi outro que esse momento você viveu comigo, né, Vivi? Eu sempre tive muito essa dificuldade da questão do dinheiro, separar o dinheiro como resultado. Eu quero que o dinheiro para mim seja uma consequência de algo que eu esteja fazendo que faz sentido, que brilhe meus olhos, né? Que se Deus o livre, eu for de arrasta para cima amanhã, eu vou realizada porque eu sei que eu deixei um legado para trás, sabe? Então, esse movimento de preencher esse vazio que você comentou, realmente não tem nada a ver com o externo, né? Não é com um vício, por exemplo, que você vai. Né? Muita gente utiliza da bebida, né? Para preencher esse vazio. Não vai, é algo interno. É você resgatar essa tua identidade primária para preencher esse vazio. Uhum. Eu estou fazendo o curso de filosofia, né?
E aí, nesse curso de filosofia, que é da Nova Acrópole, eles buscam justamente um outro propósito de ensinar a filosofia, não de uma forma tradicional, academicista, mas no sentido de eu pegar todos os conhecimentos e conseguir perceber o que eles simbolizam e significam e aplicar na minha vida, na minha vida prática. E aí fala-se muito sobre isso. Eu acho que eu já conversei sobre o mito de Teseu e o Minotauro, que fala justamente sobre essa luta entre o nosso lado Deus, que seria o Teseu, e o nosso lado animal, que seria o Minotauro. E aí, esse lado Deus seria justamente os nossos valores, as nossas virtudes, esse lado que de fato tem mais simbolismo e nos evolui, nos faz melhor. E esse lado animal justamente é esse lado onde a gente está preocupado muito com os prazeres materiais ou carnais, ou enfim. Então, seria mais esse movimento de festa, 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 bebida, 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 droga, 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 sexo, sexo, sexo. Ou seja, qualquer coisa que é demais, onde eu busco preencher esse vazio, e eu não consigo, porque quanto mais eu vou, mais vazio eu sinto. Sim. E aí onde, quando a gente se conhece, a gente percebe, cara, isso não faz mais sentido. Quanto mais a gente vai se conhecendo, você vai percebendo que você vai ficando distante desses movimentos, porque não é de fato o que te alimenta. Não é de fato que te aproxima de si mesmo e nem muito menos da tua evolução. E se a gente vai falando sobre espiritualidade, ainda mais. E aí eu queria até dizer outra coisa, só que eu esqueci. Mas se tiver uma coisa aí para falar, para falar. Acho que é exatamente isso. Por isso você falou, a questão da espiritualidade se distancia ainda mais, né? E eu acho que uma grande revelação também é que existem pessoas. A gente, durante muito tempo, discriminou e deu um significado pejorativo para quem tem a definição de sucesso como dinheiro. E não necessariamente essa pessoa é ruim, porque ela querer, né, ela almejar o dinheiro como sucesso, não é de todo mal. A grande questão é o que ela está disposta a fazer para conseguir isso. E o que ela vai fazer, né, com esse montante depois de juntar e tal. Mas eu acho que o principal é, cara, você se entender, né, você se definir, nossa, é um Eu atalho. posso te dizer uma coisa? O que tu tá falando aí? Aí eu tô aqui, assim, ó, eu acho assim, que quando a gente começa a se conhecer, a gente nem liga com o que o outro tá querendo. Nesse Sim. sentido, assim, tipo, o outro tá almejando sucesso na parte financeira e só é dinheiro, dinheiro, dinheiro e tal. Ok, é com ele. O que é que eu quero? Onde é que eu vou com isso? Assim, o que ele vai fazer de fato me afeta. Agora, se for uma coisa que seja uma questão mais política, aí é outra história. Sim, Aí é outra história. A gente está sim. falando sobre vidas individuais, assim, sei lá, uma pessoa do meu vizinho que está lá, o que isso de fato me afeta? Agora, se ele está fazendo alguma coisa contra a lei, é outra história, é meu dever anunciar e tal. Mas, assim, se não está, o que isso de fato importa? O que importa é o que eu quero que eu faço e onde é que eu vou. É isso que realmente importa e faz diferença. Aí, ponto, pausa aqui, e aí me lembrei de outro ponto que tu falou sobre o medo. O medo, eu tô fazendo parte de um grupo onde fala muito sobre medo também, né? E aí lá eles dizem que esse medo, ele é um equívoco. O medo é um equívoco, é algo que você não tem consciência de fato do que significa. Então, é um equívoco. Se você para refletir de fato sobre o que você tem medo, você vai descobrir, às vezes, para onde você tem de fato que ir. Então, isso me lembra que eu tinha muito medo de falar fazer live. Tu lembra, né, Thaís? Que aí tu ficava assim, faz live, faz live. E aí eu ficava naquele negócio. E é onde eu me sinto muito bem falando com vocês. Eu gosto demais de estar aqui. Então, assim,
é para onde talvez eu deva ir. Então, esse medo de falar em público, muitas vezes é como foi que tu falou? O meu propósito, né? É, o Talvez seja o meu propósito. propósito. O que vai fazer É um sentido caminho, para né? você. É, muito bom. E aí, outra coisa também, que aí que tu falou sobre emprego, sobre trabalho, essas coisas, aí me veio uma perspectiva que eu tenho sobre isso. Uhum. Às vezes, eu conheço pessoas que escolhem o trabalho pelo valor financeiro que isso retribui para ele, né? Ou para ela. Uhum. Tipo assim, eu vou ser médico porque eu vou ganhar tanto. Só que quando a gente faz esse movimento sem, de fato, gostar do trabalho, se é algo que você vai fazer, isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar estresse, você não vai estar, de fato, sentindo prazer em fazer esse trabalho e não no prazer carnal, assim, mas nesse prazer realmente de, pô, por exemplo, eu amo estar aqui. É algo Sim. que eu gosto demais de conversar sobre essas coisas, de fazer esse trabalho que eu faço, de acolher as pessoas que eu acolho, de atender os meus pacientes. Então, é algo que eu faço com muito amor. O valor já é algo que a mais, é só um bônus a mais sobre isso. Uhum. E não estou fazendo pelo dinheiro, entende? E Sim. aí, isso é bem diferente. Porque se eu fizesse por dinheiro, provavelmente eu seria uma profissional muito ruim. Uhum. O que E me frustrada, né? geraria menos dinheiro. O que me geraria menos dinheiro, que aí não faz nem sentido. Sim. É interessante. Aí, puxando um pouco, né? Já que a gente está falando desse assunto, puxando um pouco para criação de conteúdo e tal, porque hoje qualquer coisa que você vai fazer, você vai flertar com o digital. Ah, eu vou abrir uma clínica, eu sou médica. Você vai ter que divulgar o seu negócio no digital. Né? Quando você quer Uhum. escalonar a coisa, você tem que ir para o digital. E aí, algo que muitos social media sempre falam é assim: antes de você primeiro tem que gerar valor para depois extrair valor. E aí, isso para mim faz muito sentido. Ou seja, nessa era digital, você primeiro tem que agregar na vida da pessoa de alguma forma, e você vai fazer isso de uma forma gratuita, né? Tipo, eu gerei um conteúdo, por exemplo, os posts que você faz, as lives que você faz. Você está gerando um valor, né? Um valor para aquela pessoa, um valor psicológico, você está gerando um valor na vida daquele, né? De outro alguém. Você tem que primeiro fazer esse movimento para depois essa pessoa se sentir grata o suficiente e confiar o suficiente para dizer, ó, agora sim, eu posso te pagar um valor monetário pelo valor que você está me gerando. E Uhum. antes eu ficava muito, não, mas aí se tu vai gerar conteúdo de graça, ninguém vai querer pagar. Não, é o contrário. Se o teu conteúdo ele é muito bom e ajuda de fato as pessoas, né, muda alguma coisa, por mais ínfima que possa parecer, essa pessoa ela vai ter um sentimento de gratidão, ela vai querer te retribuir. E você nem está criando pensando nisso. Porque como tu falou, porque se tu cria pensando nisso, também já passei por esse momento, você não cresce, você não fica exaustivo, você fica sem criatividade, bloqueio mental, o bloqueio criativo vem com muita frequência, porque você não está fazendo por gostar. Porque imagina, para você, por exemplo, tu, Vivi, para você criar um post, para criar aquele post ali, tu teve que ler, um artigo, pelo menos, ou quando tu não tem que ler um livro todo, né, para extrair aquele conhecimento. Pô, tu tá ali, tu tá se dedicando, tu tá dando tempo. Se tu tá fazendo isso só visando a grana, tu vai desestimular, tu vai desanimar, tu vai dizer que não dá certo. Então, na verdade, só porque o teu foco tá ao contrário, né? Agora, se tu faz porque você gosta, isso vai refletir no que tu tá fazendo, né? Realmente eu acho muito. E eu concordo com você. Você focar na grana te torna um profissional ruim, te torna frustrado, que não vai te gerar grana. Sim, vai te deixar ganhar menos ainda. Porque Uhum. por isso que tem muitos profissionais que não conseguem ir à frente, porque não é aquilo de fato que ele deve ou queria fazer, né? Sim.
Então, quando a gente faz realmente com amor. Então, assim, no caso daqui, do meu projeto, das lives, não é nesse movimento de marketing digital, porque eu até já entrei nesse processo também, Thaís. No ano passado, eu ficava muito focada nesse digital, tentando entender esse digital, e isso me frustrava muito, me deixava muito angustiada, e no fim não me gerava nada, e eu também ficava ali, travadona. Uhum. Depois que eu iniciei, aí no meu caso, na minha história, tem a ver com o meu processo de autoconhecimento barra espiritualidade. Quando eu comecei a me aproximar mais com a minha espiritualidade, eu entendi o meu propósito e eu comecei a entender que essas lives que eu faço fazem parte do meu propósito de vida. É tanto que eu me sinto muito bem fazendo, porque independente se tem 5 pessoas, 10 ou só uma, eu tô aqui fazendo. Porque, mano, assim, uma vez eu meditando, eu não sei se eu já te contei essa, eu estava meditando uma vez e eu visualizei a seguinte cena. Eu, como se eu estivesse dentro daquelas salas de aulas americanas, onde tem tipo um teatro assim, onde o professor fica lá Tá. embaixo, aquelas cadeiras lá em cima e tal, era como se eu estivesse nessa sala de aula, dando aula, falando como se eu Aham. estivesse aqui falando com vocês. Só que eu só conseguia visualizar uma pessoa que estava aqui no canto. O resto da minha visão ficava embaçada. Eu não tinha visão do resto. Eu sabia que tinha muitas outras cadeiras, mas eu não conseguia ver se estavam lotadas ou se não tinha ninguém. Eu só conseguia ver uma única pessoa. E nessa meditação que eu tive, eu compreendi a seguinte coisa. Eu fiz a minha avaliação da seguinte coisa. Não importa quantas pessoas estão ouvindo. Se tem uma pessoa ouvindo, eu estou fazendo diferença na vida dessa pessoa e é isso que Sim. importa. Então é esse o meu projeto é esse, assim, tipo, tem uma pessoa que está ouvindo o que eu estou falando. E o que eu estou falando está fazendo diferença para você, então é para você essa live. Essa live é para ti. É. E Guarde, ainda tem pegue, isso. evolua, e é isso que vai me deixar muito contente e feliz nesse projeto. Então, assim, não importa se você nunca fizer terapia comigo. Não me importa, de fato. O, o objetivo não é esse, né? Não é esse. É, porque assim, vamos lá, vamos pensar. Se for só esse o objetivo, cara, a sociedade vai ficar muito doente. Sim. Tem gente que não tem condição de fato e está precisando muito dessas palavras ou desse conhecimento, dessa diquinha que tu deu lá do rolê, das carinhas de sentimento. Então, assim, se Sim. não fosse isso, provavelmente a Kenya nem ia buscar Mas é saber eu não sei, onde, né? porque aí agora não, ela já, pô, tem essa informação ali. Eu vou dar uma olhada para ver se isso faz sentido para minha vida. E vai que faz. Vai que ela começa a se desenvolver por conta disso. E é isso que importa de fato, socialmente falando, né? Esse movimento onde a gente aprende um com o outro juntos. E Sim, sim. é isso que eu tô aqui. É para isso que eu tô aqui. Tá? Enfim. Né, e E agora louvável, que eu super vi, louvável esse projeto. e agora que eu vi que a Kenya é a Kenya. Oi, Kenya! Eu não tava reparando que tu era quem tu era. Agora que eu saquei quem tu era, mulher. E ela trocando várias ideias, outro né, ponto. E eu aqui no mundo das ideias. Eu achava até que era tua seguidora, pra tu ver. A loucura. Agora que eu vim ver que é a Kenya. Tava não, mulher. Tu tá aí tão de lado, deitado nessas fotos. Não, e reconhecer por foto de perfil não tem condições, que é muito pequenininha. Mulher, só dizer assim, sou quem garreia. Presta atenção. É só dizer alguma coisa assim. Que eu não tava era reconhecendo, não é porque eu não me importo, pelo amor de Deus. É, eu acho que o último ponto que é muito interessante a gente comentar, Vivi, é a questão da autorresponsabilidade. Vá lá, comente. Eu acho que
Esse é um ponto muito, muito crucial quando a gente vai falar de autoconhecimento, porque primeiro é aquela ideia, primeiro a gente vai conhecer os nossos sentimentos, a gente vai entender o nosso processo, por que que a gente é assim, da onde vem, por que que a gente está pensando dessa forma. E eu acho que é muito natural nosso a gente sempre querer se colocar no lugar da vítima, apesar desse lugar ser muito ruim. A gente, conscientemente, a gente não gosta desse lugar, é óbvio, mas inconsciente a gente sempre busca se colocar ali. Porque, por exemplo, é muito comum você sempre falar assim, porque a fulana é invejosa, porque a fulana é fofoqueira, a ciclana é não sei o quê, a beltrana é não sei... Você nunca é nada. É incrível. Você é o alecrim dourado, tudo acontece contigo, tudo, né, o universo conspira contra você. Já parou para pensar que as coisas acontecem contigo porque você também deu alguma margem? Ou então, assim, trazendo para casos mais extremos, por exemplo, que eu acho que é o lugar mais difícil de você ter autorresponsabilidade. Quando você passa por um relacionamento tóxico, por exemplo. Né? Vamos falar do relacionamento tóxico e não do abusivo. Quando você passa por um relacionamento tóxico, você assumir a autorresponsabilidade não quer dizer que a culpa foi sua. Não, você foi vítima naquela relação. Mas se você não assume aquela autorresponsabilidade de, se a primeira vez que ele mandou eu entrar em casa para eu trocar de roupa, se daquela primeira vez eu tivesse ficado atenta e reparado a bandeira vermelha, não teria acontecido, né, o restante. Então eu vou fixar nesse aprendizado para numa próxima relação eu estar atenta. É isso, não é para você se culpar. Tudo que aconteceu comigo foi culpa minha. Não, o que aconteceu com você, uma pessoa ela é tóxica, uma pessoa ela é abusiva, porque ela é uma pessoa escrota. Ponto. Você não tem o que você possa fazer, né, para mudar aquela pessoa. Ninguém muda ninguém. É ela que tem que passar por um momento de autoconhecimento. Mas você, como vítima, também tem que passar por esse momento. Porque senão, se tu não passa por essa avaliação fria e dolorosa, numa próxima relação você vai ser vítima de novo. Né? Então, Sempre será vítima. você sempre vai ser a vítima. Né? Então, assim, esse é um caso mais extremo, claro, mas tem coisas no dia a dia mesmo que a gente, de cara, quer logo colocar a culpa no outro. Não, mas é porque o fulano é assim. Tá, mas primeiro, você é obrigado a conviver com o fulano? Se você é obrigado, não tem nada que você, né, conseguiria fazer para a situação de ser diferente, mas a gente não quer. A gente quer de cara, se a gente pode, a gente arruma uma desculpa para colocar a culpa no outro o tempo todo. E a gente não assume a nossa parcela. Né? Se a gente não passa por esse processo, a gente não muda ele. Sabe? A gente não muda o processo, a gente não muda o nosso processo. Certo. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Tá ótimo, né? O papo tá maravilhoso. Gente, é nesse nível aqui que é dar minhas conversas com a Thaís. É nesse nível. Aí eu E a não gente tenho nunca conclui nenhum assunto, né? nunca. É incrível. Mas a gente vai devagar enfim, muito bom. Se não conseguir escrever e prestar atenção mesmo. Ai, Deus. Pois tá, se quiser eu dou um tempo para tu escrever. Compreendo, compreendo. Me identifico. Cara, a questão da autorresponsabilidade, ela só vem quando você começa a ter consciência sobre as coisas, sobre você mesmo, né? Sim. Então, quando você tem consciência de algo, antes você não tinha. Antes você não sabia, antes você não. Uhum. Então, tipo assim, quando você não sabia sobre suas emoções, por exemplo, eu vou te usar como exemplo, você não sabia sobre suas emoções. Então, não tinha como você se responsabilizar pelo seu comportamento referente às emoções que você sentia. Porque você nem sabia o que você sentia de fato. Aí fica muito complicado, né? Agora, quando você para e entende, cara, eu tô angustiada. Mano, eu adoro esse exemplo. Eu tô de TPM. Se eu tô de TPM, eu sei que eu tô de TPM, eu não vou permitir que as coisas aconteçam comigo ao ponto de eu estourar, de eu explodir. Exato. Eu vou pontuar para o outro. Eu tenho uma paciente que ela diz assim,
Eu chego logo para as crianças, ó, não me irrita. Não Eu tô não, boa hoje. nem que hoje eu não tô. Aí pronto. Aí e só o fato da pessoa pontuar isso, o outro já fica assim, cara, hoje ela não tá legal. Vou Sim. agir de forma diferente, porque o outro também não quer a discussão, a briga. Quem é que quer ficar discutindo e brigando, meu povo? Então, assim, se você comunica, obviamente o outro vai saber. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de quando eu vou me relacionar com o outro, parece assim até que eu sempre gosto de perguntar como é que você está se sentindo. O que eu disse que fez sentido? Como foi para você? E eu quero de fato saber. Eu não estou perguntando só por Uhum. perguntar. Eu quero de fato saber como foi, porque a partir do momento que eu sei como foi que chegou até você, eu vou saber como lidar com isso. Agora, quando eu não sei, eu não tenho como saber lidar. Sim. Como é que eu vou E saber? exatamente a dificuldade é essa, né? Nem a pessoa sabe. E aí, muitas vezes, ela quer exigir que você saiba, sendo que nem ela sabe. Então, não dá para Aí fica na adivinhar, gente. suposição. Eu detesto a Sim. suposição, de fato. Assim, depois que eu aprendi o que é suposição, eu não gosto dentro da relação. Aí eu pego, chego para a pessoa, independente de quem seja, se é amigo, enfim, chego para a pessoa fulano. O que está acontecendo? Cara, tem uma pessoa que fala assim para mim. Eu não vou dedurar quem é, não. Que fala assim para mim. Pense, medite. Cara, Ah, aí eu fico assim, mano, qual é o não problema? tem como. Porque Eu assim, eu sou não tenho como neurótica. acessar, velho. Eu não tenho. Eu não leio. Sim. Até porque, ó, para pensar, ah, não, pense e medite. Beleza, mas você vai pensar e meditar o teu ponto de vista, o ponto de vista da Vivi. A Vivi vivenciou essa realidade. Tu vai ficar revisitando esse momento sob a tua perspectiva o tempo todo. Não tem como Uhum. tu visitar sob a perspectiva da outra pessoa. Não. Eu digo logo, ai, desculpa, minha bola de cristal está quebrada, não consertei ainda. Se quiser falar, fala. Se não quiser também. Eu me sentia uma pessoa muito paciente até conhecer a Vivi. Eu não sou, eu não sou grosseira. Eu odeio grosseria. Para mim, para mim, separar é sempre uma opção, sabe? Seja o que for. Downtime. Porque eu tenho a concepção de que a partir do momento que você começa a discutir ou debater sem ouvir e sem ser ouvido, não vai levar a nada. Vocês só vão ficar estressados. Eu tenho dificuldade em diluir o meu ódio. Então, assim, tem pessoas que a vida, eles saem de casa procurando alguém para discutir. Vai discutir na fila do caixa, qualquer coisa. Ai, não, preciso de uma adrenalina na vida, eu vou discutir. Aí discute ali, chegou no estacionamento, acabou, né? Eu não, eu tenho dificuldade de diluir o meu ódio. Então, se eu vivenciar um momento de ódio, uma discussão acalorada, eu vou ficar remoendo aquilo ali durante uma semana, entendeu? Então, não, o que eu posso evitar, eu evito. Aí eu Sim. conheci a Vivi, não, a Vivi, ela adora conversar sobre, não, vamos dialogar, beleza, vamos. Aí a pessoa não está apta a dialogar, a Vivi, não, vamos tentar, vamos continuar tentando. Você, meu Deus, você é um anjo, você é uma prefeita. Não é para tanto também, Thaís. Eu posso até trazer um exemplo. Aqui, eu acho assim que tudo depende também de como eu tô, né? De como eu tô De comigo hoje. mesmo, se eu não tô de TPM, por exemplo, porque quando eu tô de TPM eu não tô com muito saco, não. Então eu já mando pro catar pouquinho. Agora, quando não, eu até dou umas respiradas, uns negócios assim. Uhum. Eu fui fazer um exame de sangue então a gente já tem que ir de jejum, né? No exame Ah, de sangue. No é, posto de saúde aqui aí, perto. Aí eu fui e tô me esperar. Minha filha, eu fui tirar esse sangue lá para umas 10 horas. Então eu tava morta de fome. Eu sou taurina. Não me deixa com já fome, tá não. desmaiando. Já tava desmaiando. Só que quando eu fui tirar meu sangue, a mulher me falou que eu tinha que remarcar a consulta ainda. Eu tinha que passar ainda na recepção para marcar a consulta para poder ir mostrar o exame. Aí eu digo, caramba, aí eu ia ter que pegar outra fila. Aí eu tava lá na outra fila. Aí eu cheguei lá, aí tinha uma velhinha mais na frente, com um velhinho lá, conversando entre Uhum. eles.
eu cheguei perto, assim, olhei para um outro velhinho lá no final da fila e perguntei, o senhor é o último da fila? Aí a velha, agora eu me lembrei até de um pessoal que gosta de fazer piada. Então, a velhinha veio falar assim, não, não sei o que, veio responder a mim. Aí eu simplesmente disse assim para ela, mas eu não tô falando com a senhora, não, eu tô falando com ele ali, nesse tom. Eu não falei com tom arrogante, não falei nada. Eu disse, eu não tô falando com a senhora, não, eu tô falando com ele ali. Menino, pra que eu falei isso? Virei o demônio na terra. A mulher começou a Com me certeza. xingar e tal. E aí eu até tentei dizer assim, mas senhora, eu tô dizendo que eu não estava falando contigo. E é porque a senhora poderia. E aí, como eu vi que ela não estava para papo, aí eu entendi que ela só queria descontar. Então eu simplesmente me calei. Eu fiquei quietinha na minha e deixei ela lá falando, sozinha. Então, assim, eu Aquela vou me discussão estressar não era junto. contigo, né? Então, assim, depois que eu, assim, isso faz muito parte do autoconhecimento. Quando a gente Uhum. entende que quando o outro está falando e não é de nós, ele está falando dele, Sim. não é de mim. Não era de mim, de fato. E eu até entendo que o fato de eu ter falado dessa forma, ela deve ter compreendido de outra forma, mas eu não posso fazer nada. Você não é responsável você é responsável pelo que você fala, não pelo que o outro entende. Isso é uma mentalidade muito estoica, né? Esse pensamento, que é outra coisa que eu sou apaixonada, que é muito a ideia de você tem que focar no que está sob o seu controle. Se não está no teu controle, não tem o que ser feito. Você consegue ter controle sobre a tua reação. Foi o teu caso. Tu não tem o controle de como a mulher vai entender isso, tu não tem o controle de tentar explicar, sendo que ela não estava a fim de ouvir, mas você tinha o controle de como reagir. E você optou por não reagir. Né? Que não fazer nada é uma reação também. Né? E que exige muitas vezes mais autocontrole do que você reagir. Porque o se calar é complicado. Pois é, Kênia, eu até fiquei pensando muito sobre isso depois, né? De fato, eu digo, cara, ela deve ter se sentido ofendida com isso, mas assim, o que de fato tem de ofensa nessa parte que eu falei? Tem ofensa em como ela escutou. E às vezes a gente tende a se ofender com coisas que não de fato são ofensivas. A gente cria dentro da nossa cabeça um diálogo que não de fato existe. Agora, se eu tivesse falado arrogantemente, eu não estou falando com a senhora, não, eu estou falando com ele lá. É outra coisa. É, Existem formas de falar sobre né, a mesma coisa que dá entonação de fato de uma arrogância ou de simplesmente um fato de uma informação. Porque assim, ela poderia estar gastando tempo me explicando algo, o fato de eu ter dito, eu não estou falando com a senhora, eu estou falando com ele ali. Aí ela poderia só simplesmente, tá, desculpa, então voltar ali pro rolê que ela estava tendo com o velho lá do lado. Então, assim, né? Então, talvez a história de vida dela, a experiência que ela tem de vida, ela já está acostumada com esse movimento de arrogância, de brigas assim do uhum, gênero. Talvez. Mas assim, não foi a minha intenção. Eu estou ciente da intenção que eu coloquei naquela frase. Aí eu não sim. tenho controle do que o outro entende sobre isso. Eu tenho que estar claro das minhas intenções. Se eu estou clara das minhas intenções, eu tenho como me ofender com o que ela for falar, meu povo? Não tenho. Inclusive, tem um episódio de um podcast muito legal, eu não vou lembrar o nome do convidado, mas ele fala até sobre emagrecimento e tal. E aí ele tem essa pegada mais psicológica. E aí ele fala ele falando sobre essa questão de posicionamento, né, e tal, e eles falaram uma coisa que cabe muito nesse momento. A apresentadora, ela estava usando uma blusa preta. E aí ela falou, não, mas como que você consegue não reagir a haters, por exemplo? E aí ela estava usando uma roupa preta, né, uma blusa preta, aí ele falou assim para ela, é fácil, por exemplo, se eu chegar agora para você e falar, olha, você ficou ridícula nessa sua blusa rosa, vai se ofender? E ela ficou até assim meio, né, meio sem entender bem. Ela falou, não, mas eu não tô usando uma blusa rosa. Ele falou, exatamente. Você só se ofende com aquilo que você aceita, com aquilo que para você também é uma verdade.
Então, assim, você não O que responde a tem tua como. insegurança, né? Exato. Te engatilha de algum jeito, de algum modo. E aí, de novo, se é um problema seu, é você que tem que lidar com ele, não é o outro. Né? Tipo, fulano falou isso, eu me senti ofendida. Eu tenho que trabalhar isso aí. O que que será que está despertando, né, essa insegurança em mim e tudo mais? Em que momento da vida eu tô? Você só vai receber aquilo que vai transbordar em você, né? E aí, outra coisa é a ideia também de você, muitas vezes, exigir uma reação de outra pessoa que ela não tem aquela reação para te dar. Aí, trazendo também, de novo, a analogia. Se você encher um copo com água, né, até ele transbordar, ele não vai transbordar. Tipo, eu quero muito que ele comece a transbordar suco de laranja. Mas se dentro dele só tem água, só vai transbordar água. Não vai sair um suco dali nunca. Então, assim, é a mesma coisa são Ai, as pessoas. Essa é forte, perfeito. né? Eu tenho uma que é parecida, não é exatamente essa analogia, mas uma que eu recebi na época que eu andava muito ansiosa e tinha muitas questões, principalmente com a minha família. Eu conversando com uma amiga, ela me falou a seguinte coisa: Viviane, não adianta tu esperar que um limoeiro te dê morangos. O limoeiro só vai te Exato. dar limão. Então, assim, no caso, seus pais vão só te dar o que eles podem dar. Sua irmã só vai te dar o que Sim, ela pode dar. A sua amiga, no caso, Thaís, vai me dar só o que ela pode dar, o que é dela, e não o que eu espero dela. exato, exato. A gente transborda aquilo que a gente tem dentro, né? Então, e é aquilo que você falou, de novo, é você ter expectativa sobre o outro usando a tua régua social, os teus paradigmas. Assim, o que a Viviane passou, as experiências que você teve, não são as mesmas experiências que eu tenho. E aí, trazendo de novo o exemplo da senhora lá da fila. Ninguém sabe qual é a vivência dessa senhora, né? Ninguém sabe o meio em que ela convive. Pode ser um meio que é super arisco, né? Qualquer coisa se torna uma discussão, então ela já tem que estar ali na defensiva. Então, é como você falou, muitas vezes ela estava discutindo ali, ela não estava discutindo contigo, com a Vivi, ela estava discutindo com a realidade dela, né? E tem muito lugar que, não, a pessoa que não discute é porque ela é toda pombalesa, porque ela não sabe se defender. Não, às vezes a pessoa só não vê E aí, por motivos para exemplo, discutir. nessa história, se na hora que a gente estava ali nesse movimento, ela tivesse me escutado e não ficasse só me xingando e ela tivesse parado, eu tivesse dito para ela assim, não, senhora, eu não queria te ofender, eu só estava Uhum. pontuando para você isso, isso, aquilo. Se ela tivesse aberta a escutar, provavelmente essa discussão, né, esses xingamentos que ela Sim, estava destilhando não teria acontecido. sim. Mas para isso ela precisa estar aberta ao diálogo. Mas eu tenho que forçar o diálogo se ela não queria Não. diálogo? Até porque, de novo, o que que Então eu isso me vai mudar retiro. na tua vida? Então, eu me retiro. Eu Né? simplesmente me retiro. Se ela não está aberta a dialogar, eu me retiro. Isso vale para qualquer pessoa. Se você vai iniciar um relacionamento com alguém, essa pessoa, ela não quer dialogar com você, você vai ficar forçando esse diálogo a acontecer? Fulano, mas é isso que eu estou sentindo por você. É assim que eu te vejo. Fulano é isso e outro aquilo mais. Nananã, nenenê. Não Uhum. adianta. Eu gosto muito de dizer, preste atenção, não nas palavras, mas nas ações que o outro tem para com você. Aí você vai saber de fato que intenções o outro tem. E aí as Perfeito. palavras vão ser complementos das ações e não o oposto. Porque se eu fico nas palavras, meu povo, eu vou ficar literalmente na expectativa o tempo todo. Na expectativa que o outro Uhum. mude, na expectativa que um dia chegue, na expectativa que aconteça aquilo que o outro disse que acontece, e eu não vai. E você tá vendo que as atitudes não condizem, mas você, não, mas ele falou que vai fazer, então vai. E aí fica naquela. Aí na semana passada, Thaís, eu fiz a live sobre espera. Aí fica esperando, Uhum. esperando esse outro mudar. O que impede de eu seguir minha vida, de eu viver a minha vida de fato. Então, assim, se eu vejo que o outro não quer, eu não vou
fazendo nada. Mano, vou te dizer essa. Vou te dizer essa. Há um Ah, tempo atrás, eu saí um rolê com uma pessoa que eu ficava. Mas eu ficava esporadicamente, assim, quando a gente se encontrava e tal. A gente saiu junto, enfim, fomos para um rolê. Chegando lá no dia, e aí às vezes a gente ficava, às vezes a gente não ficava. Não era uma coisa assim fixa. uhum, Ai, uhum, temos que sair, temos que ficar. Eu nem gosto disso, de fato. Eu acho que isso aí já sai do natural. Fica uma coisa sim. programada, obrigatória. É Enfim, o aí momento, né? beleza. Aí, nesse dia específico, essa pessoa chegou para mim e disse assim: Ah, eu queria tanto beijar na boca hoje, mas eu acho que eu não vou beijar na boca de ninguém. Eu tava lá do lado. E nesse dia eu tava até assim de ficar com a pessoa. Só que aí, como ela disse isso, eu me perguntei: vale a pena eu querer dizer para ela que eu quero beijar ela, de fato? Se ela tá dizendo que não vai beijar ninguém, se ela Sim, disse que não vai beijar ninguém, ela nem me considerou uma possibilidade. ela não está Se afim hoje, e tá tudo bem, né? Se ela não, ela disse assim, eu não vou beijar ninguém. Ela nem me considerou como uma possibilidade. Então, se eu fico ali e me permito a estar ali, eu vou ser simplesmente o uso para um determinado fim que não necessariamente é sobre a minha relação com a pessoa. Não sei se fez Sim. sentido para vocês. Então, iria simplesmente acontecer um beijo ali, mas não porque ela queria me beijar, mas porque ela queria beijar alguém, independente de quem fosse. Uhum. E aí vai a questão do valor. Eu sou qualquer pessoa? Eu quero só beijar por beijar? É só para isso que eu tô ali? Ou eu quero algo mais, eu tô ali por outro motivo, eu sou alguém diferente, eu não vou me permitir ser qualquer coisa para alguém, ser um estepe. Então, isso fala muito também sobre Uhum. esse movimento. Sim. E também a ideia de que a pessoa já é o outro extremo da pessoa insegura. A pessoa já se acha demais a ponto de querer estar sendo adulada o tempo todo, né? E para mim Uhum. também deixa de ser, foge ao saudável, porque é uma relação entre duas pessoas adultas, né? A gente é até aceitável numa relação de adolescentes, porque é uma fase, as pessoas estão aprendendo a se relacionar, acontece. Mas entre duas adultas, sabe, você tem que ficar nesse joguinho de manipulação e, tipo, querendo ser adulada. Uma coisa é você querer que o flerte aconteça, né, que é legal, é gostoso e tal. Mas outra é você ser adulada, como você falou. Eu teria a mesma atitude que você. Tipo, não vai beijar na boca, então beleza, ela não saiu pra isso hoje, segue o baile, né? Eu também não iria tentar. Tipo, Não, mas no caso dela, ela queria muito isso, só que ela disse que não ia ter, entendeu? É mais nesse uhum, movimento de insegurança, de autoestima baixa, de um sim, monte de coisas que geram todo um contexto onde, cara, quando a gente diz alguma coisa sobre a gente afirma isso de um nível tão grande que torna-se realidade. Não importa o que sim. aconteça, vai se tornar realidade para você. Ai, eu não sou uma pessoa bonita. Então, assim, adianta a Thaís chegar pra mim e dizer assim, Viviane, tu é tão linda. Eu não vou me achar bonita, Não. ponto. Isso Sim. depende de mim. É a tua visão, né? É a minha visão sobre mim mesma. Não adianta o que o outro for falar. Então, se eu não tratar a mim mesma sobre isso, então a autoestima ela nunca vem de fora. Não importa, pode ser a mulher mais bonita ou o homem mais bonito do mundo. Se ele não se sente ou ela não se sente, não adianta todo mundo olhar para ele ou ela e dizer: você é perfeito, lindo, maravilhoso. Não vai adiantar. Não. Outro ponto, puxando da questão da insegurança também, Vivi, é o que eu vejo do quanto as pessoas que são inseguras e estão em um relacionamento monogâmico, que tem a questão da fidelidade e tal, o quanto a pessoa insegura, ciumenta, né? Lógico, ela fica procurando meios de tipo, não, mas aí eu vou descobrir a traição da pessoa, não, porque comigo não vai conseguir, e aí começa nesse círculo de neurose,
E tudo, às vezes, não é nem porque ela não quer ser traída, não é nem só por isso. Muitas das vezes, a insegurança ela bate porque ela não quer que as pessoas digam que ela não percebeu a traição. Só que eu fico Hum, pensando assim, né? É uma questão de ego. Mas eu fico pensando, cara, o ruim na relação, a pessoa ruim, né? A atitude ruim é quem traiu. A gente tem, principalmente o brasileiro, ele tem muitas brincadeiras com corno, com corna, e aí acaba que fica. É como se a gente tivesse vergonha de ser corno. Sendo que, se uhum, você analisa a situação, quem tinha que ter vergonha é o traidor. Não é quem foi chifrado, é quem chifrou, sabe? O imoral da história é a pessoa que trai, não é a traída. Mas não é da sim, nossa realidade, né? Tu pode ver que numa roda de amigos, quem é que é zoado? É quem foi traído. E enquanto a gente não tiver essa percepção e não mudar isso, cara, a questão do ciúme, ele vai continuar sendo muito, muito presente nas relações, como se fosse uma realidade. E como se o fato de você ser uma pessoa traidora vai mudar se tu tá com uma mulher ou um homem mais ou menos ciumento. Não, a pessoa que ela é acostumada a trair, ela vai trair de qualquer jeito. Pode ser com alguém de boa com esse assunto, ou pode ser com alguém ciumento. Vai uhum, acontecer, porque não é sobre a pessoa traída, é sobre a pessoa que trai. uhum. E isso faz vínculo, inclusive, com o começo da live e o que tu falou. Então, quando eu sou uma pessoa segura de mim, eu me conheço de fato, eu sei, se alguém me trai, quem perdeu foi ela, não foi eu. Exato, Então, exatamente. tchau. Vá com Deus. Pode ir embora É. da minha vida. Vou ficar com alguém que É, eu não posso confiar? não faz sentido. E é muito É. engraçado, porque todas as vezes, quando eu comecei a estudar mais, né, sobre autoconhecimento e tal, eu parei para perceber isso. Todo mundo fica, ah, não, mas aí eu vou trair, eu vou me vingar, e não sei o quê. A única vingança possível para uma pessoa que traiu é o término da relação. Essa é a Sim, tua vingança, né? é. Não gosto muito do termo vingança, mas tudo bem, é. É, amiga, assim, eu acho que a gente tá na hora da gente ir embora. Já é Já 9 tá. e quarenta e Eu não cinco, tô nem uma com hora e quarenta relógio e aqui. cinco, 1 hora e 45 minutos de live. Pronto, deu para trocar uma ideia, não deu? Ah, Maria, deu demais. E aí, meu povo, vocês gostaram? Quem Tiveram aí gostou, bons comenta aí pra insights? mim. Então a live vai ficar gravada. Logo em seguida eu subo lá pro YouTube também, para vocês poderem assistir lá quando quiserem, encaminhar para as pessoas que vocês acham que vai fazer sentido. Cara, tem uma live ali, ó, que eu acho que tu ia amar. Já, fi, porque eu tô doida pra ir ao banheiro. Tu pensa que eu não tenho vida, é? Que eu sou um robô? Ah, Maria, eu bebendo água aqui, horrores, ó. Agora eu preciso ir ali. Ai, Amei, gente. live maravilhosa, que bom. Gratidão demais por vocês estarem aqui, comentando, ficaram até o final, que gostaram e tal. Enfim, agradecer também a você, Thaís, por ter topado estar aqui para conversar Imagina. sobre esse É um prazer. assunto. Não, eu amo demais quando a gente conversa. Você sabe, não tem nem como. Sim, Então é isso. Quer dizer mais alguma sim. coisa? Foi muito bom. Como a gente falou, o fato da gente falar, a gente também reflete muito, né? Então, eu anotei aqui vários insights que eu também tive. Então, assim, eu amei. Muito, muito Ai, que obrigada. bom, fico feliz. Também amei. Eu gostei muito de alguns pontos que você trouxe também e ficou aqui na minha mente. Eu não anotei, não, mas está na minha cabeça. Eu com certeza irei usar. Obrigada. Tá Obrigada a ótimo. todos. Beijos. Beijo. A gente se encontra na próxima segunda, no mesmo horário, às 8 horas da noite, tá? E é isso. Em breve trago a Thaís de novo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.